E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo desse humilde canal. Eu sou o Felipe, esse é o Habitat Nerd para falar finalmente para vocês sobre Godzilla 2 com spoilers. Mas não vai ser só isso que vai acontecer nesse vídeo. O vídeo não é só sobre isso. Muita coisa aconteceu aí nas últimas semanas e foi bom ter dado um tempo até para digerir um pouco mais esse vídeo. Já vou dizendo a vocês, não fiquem com raiva de mim, porque eu vou... não digamos que eu não vou agredir o filme, mas eu vou falar talvez algumas coisas que você que gostou do filme não goste. Mas é a realidade, pessoal, não tem como não ser transparente. Eu não consigo chegar aqui e ficar só elogiando o filme. Não vai apagar o que eu falei no vídeo anterior, né? Não vai anular o que eu disse já. O que eu falei ali está dito e não está errado. Eu disse que não é um filme perfeito, que tem boas coisas e coisas ruins, mas eu enfatizei mais as coisas boas. Mas só que passando um pouco mais de tempo, né, e digerindo melhor o filme, você acaba percebendo que tem coisas ali que não tem como aceitar. Tem muita coisa errada nesse filme e é sobre isso que a gente vai comentar. Antes de mais nada, já vou adiantando aqui que as últimas notícias sobre o filme não são nada animadoras e a gente vai tentar justamente diagnosticar o que é que aconteceu com o filme para ele chegar até esse ponto. Então as notícias são péssimas, a bilheteria vai de mal a pior. Tudo indica aí, se continuar nesse caminho, que o filme vai flopar sim, porque o filme não vai se pagar, como eles dizem lá em Hollywood. Ele não vai conseguir arrecadar dinheiro suficiente para isso. O diretor saiu na defesa do filme e acabou falando mais besteira ainda. E para completar, até Godzilla vs Kong já está ameaçado. Já estão pensando aí, há rumores de alguns sites aí falando na possibilidade de adiarem o filme para o fim de 2020. E olhe lá, hein? Então a coisa realmente ficou séria. Vamos tentar aqui montar um quadro para entender por que Godzilla 2 está indo de mal a pior. Galera, muita coisa desse filme aqui não funcionou e a gente vai começar falando pelo principal, que é o roteiro. Cara, fora os monstros em si, fora as batalhas em si, as cenas de ação envolvendo os monstros, o resto do filme não tá legal, não funciona. Se você for parar para pensar, não dá. A trilha sonora do primeiro filme, de 2014, ela é bem marcante. Você lembra da trilha sonora, sabe? Quando você revê o filme, você fica com ela na cabeça. Aqui, teve gente que elogiou a trilha sonora. Eu não vi nenhuma trilha sonora, sabe? Eu só me lembro dos melhores momentos do filme, que é quando a trilha clássica toca no fundo e quando Godzilla solta, né, aquele rugido clássico da franquia, que também é muito icônico. E como eu já destaquei no vídeo anterior, aquela cena de ação do Rodan também é muito boa. Ele caçando os caças ali é uma cena muito bem feita, né? É incrível aquela ação, mas até essa cena que é muito boa, se você for pensar demais, né, na questão técnica, na questão lógica da coisa, né, tecnicamente falando, e de forma até prática ali, você começa a questionar, peraí, tem coisa errada aqui. Então vamos lá. O início do filme, aquela abertura onde mostra o Godzilla, cara, aquilo é muito bom. Além de linkar com o filme anterior, aquela cena, ela é muito icônica e ela mostra uma coisa que deveria ser mais explorada nesse filme, que é a questão das consequências, né? Cadê as consequências da existência desses monstros? Tá certo que tem várias coisas que fazem referência a isso, mas a questão é a arquitetura do filme, a forma como as coisas são construídas, cara. Não tem uma base e um desenvolvimento daquilo. Você tem uma cena ou outra perdida no filme, que no geral passa uma ideia geral da coisa, mas não especifica. Então para mim é uma falha. Aquela cena onde Godzilla aparece e mostra as consequências da presença dele, né, de toda a devastação que ele causa simplesmente pelo fato dele estar ali, aquilo ali é algo parecido com o que a gente viu em Capitão América 3 Guerra Civil, né, as consequências dos atos dos heróis, que é algo bem semelhante aqui, só que é um elemento que surge e depois desaparece, né? Depois mostra destruição atrás de destruição, mas aí o filme vai perdendo essa coisa da consequência, né? Tá certo que algumas pessoas podem discordar por alguns motivos aí, mas no geral, a questão que eu tô falando não é que o filme não mostra certas coisas, é que ele não desenvolve essas coisas, sabe? Você sabe da consequência, mas você, apesar de ter exemplos dessas consequências, você não tem uma construção narrativa para sustentar esses fatos, entendeu?
Então, pra mim o filme vai perdendo. E começa a degrinar esse filme, começa a desandar ali, vai por água abaixo, quando você vê a motivação da doutora Emma Russell. Cara, que é isso? De onde tirar essa ideia? Será que ninguém pegou esse roteiro para ler antes? Cara, é totalmente incoerente, não tem lógica nenhuma. A motivação dela é salvar o meio ambiente, é salvar o mundo, a terra da humanidade, soltando 17 monstros colossais, devastadores, radioativos pelo planeta. Cara, não tem como esse argumento se sustentar. Não tem como desenvolver um filme em torno do argumento tão fraco como esse, cara. Esse argumento ele não sustenta nem isopor. Não dá, galera. Esse argumento é muito fraco, muito falho. Não funciona. Não dá certo. Sem contar que, sinceramente, não tinha necessidade de você fazer um filme dizendo que há 18 monstros ali contando com Godzilla, sendo que só 4 realmente fazem a diferença. Sabe, o que é que os outros monstros fizeram? E sustentar esse argumento dizendo, se passaram 5 anos e depois de 5 anos São Francisco virou uma floresta tropical. Cara, não dá, isso não funciona. E aí vem a justificativa, por causa da radioatividade, por causa dos monstros, da presença dos Mutos e do Godzilla ali, e por eles serem monstros radioativos, essa radiação afetou o solo e tal, e virou uma floresta a cidade. Cara, não dá. Isso não é real, não funciona. Se uma cidade é destruída, as pessoas voltam para lá para habitar aquela cidade. Se você vai reforçar essa questão dos monstros serem radioativos, você tem que mostrar consequências disso. Qual é a consequência real que se mostra sobre isso, além de citar esse detalhe? Porque são coisas que eles mostram uma ceninha aqui, mostram uma tela mostrando alguma coisa, e aí fica por isso mesmo e não se desenvolve. Vocês estão entendendo? Eles jogam boas ideias, sabe? Eles tentam trazer bons argumentos, mas não tem nada no filme que sustente isso. Então acaba que o filme só vai afundando. Então, fora a cena onde os monstros aparecem, as cenas de ação e de batalha, fora isso, que é isso aqui do filme, o restante do filme que é isso, não tem mais nada. O filme é muito fraco, não se sustenta. A presença da Millie Bobby Brown, a personagem dela, cara, se você tirar o personagem dela, realmente pensando depois aqui, não faz diferença nenhuma. Sem contar que cadê a ligação que ia ter entre ela e o Godzilla? Cara, não existe. Além do fato dela saber da importância do Godzilla para o planeta, para salvar o planeta, fora isso, a torcida dela ali não tem nada. Não tem nenhuma ligação da personagem da Millie, né, da Madison, com o Godzilla. Não tem nada ali. Sem contar que o personagem também não é tão bem desenvolvido. Qual é a empatia que a gente vai ter? Né? Não se cria empatia pelos personagens. Acaba que o filme não cria aquela, além da própria empatia, né? Não são personagens tão carismáticos, você não se apega tanto assim a esses personagens. Aí vem o fato do Orca. Cara, que argumento fraco também, sinceramente. Temos aqui um aparelho e com ele nós vamos conseguir falar com os monstros. E aí usam esse argumento para justificar, né, o outro argumento fraco da salvação mundial, né, ambiental. Cara, não dá, sabe? Não, vamos usar esse aparelho aqui. Depois que a gente soltar os monstros, se eles vierem para cima das cidades, a gente liga o aparelho. Ou seja, então os monstros vão ficar rondando as cidades, destruindo tudo, mas as cidades humanas vão prevalecer. Então, cara, de que forma esse argumento ele consegue se sustentar? Ele tem muitas falhas, e essas falhas no roteiro se chama furo de roteiro, cara. Faltou alguém sentar e analisar melhor esse roteiro. Cara, alguém devia olhar e dizer, cara, não tá legal, chama outra pessoa para fazer, ou faz de novo. Mas não. 5 anos esperando esse filme, 5 anos, e depois que o filme saiu, é isso que a gente tem. Então, você pensar friamente no filme, realmente você vê que são muitas falhas, e essas falhas puxam com força o filme para baixo, cara. É um filme que, mais uma vez fazendo um trocadilho aqui, ele tem peso, mas esse peso só ajuda ele a puxar ele para baixo. Não ajuda o filme a crescer. Não dá. Bom, os monstros, né, para que tanto monstro? Vão fazer o que com esses monstros depois? Porque são monstros genéricos, e isso eu acertei, né? Várias das coisas que eu falei eu acertei. Nada de 2 rodando, nada de 2 Mothra, cara, nada de monstros clássicos. O diretor depois falou que tem ali uma ceninha que aparece o esqueleto de um deles, mas, cara, e daí? Sabe?
São 17 monstros, a gente não vê esses 17 monstros, a gente vê o que? 7 ou 8 no máximo, e os outros sequer aparecem. Então pra que esse monte de monstros? Vão fazer o que com isso? Então o Godzilla agora vai deixar eles andando livre por aí, e por isso vão ficar com raiva do Godzilla e usar o Kong para derrotar o Godzilla, porque o Kong é mais pacifista que o Godzilla. O Kong vai colocar cada monstro para dormir de novo. Eu não sei. Isso aí já prejudica o filme seguinte, porque, cara, são argumentos que não tem como, galera, não funciona. Bom, eu acho que fora isso, assim, fora isso não, né, muita coisa. Cara, o pai, né, esqueci o nome do ator, esqueci o nome do personagem, enfim, o pai da Madison no filme, né, da Millie Bobby Brown, o personagem lá. Bom, aquele personagem, vamos atrás do cara porque ele ajudou a construir o protótipo do Orca. Cara, a Monarca, ela tem mais de 60 anos. Eles não conseguem rastrear um monstro, eles não sabem onde é que estão as próprias bases. Pra que precisam dele para rastrear o Orca, se eles podem... A Monarca agora é um exército, é uma força mundial. Por que eles não podem mandar um avião para cada base e olhar lá se eles estão lá? Cara, o argumento da doutora, cara, não dá. Não funciona, galera. Não tem como. E aí um crítico de cinema vê isso, e um cara que tem um canal no YouTube com 100 mil inscritos, 200 mil inscritos vê isso, e 50 mil ou 60 mil pessoas vê o vídeo dele. Cara, dessas 60 mil, se 1000 pessoas forem ver o filme depois, é muita gente ainda, sabe? Então vão puxando o filme para baixo. Não tem como. O cara vai elogiar o quê? As referências, né, os monstros, tudo isso eu falei. É isso aqui no filme e tá bom, funciona. Mas o restante do filme, que é a trama, que vai amarrar tudo isso, os argumentos que seguram o filme, que roteiro é isso, é um argumento. Cara, não tem um argumento, ele é fraco e não se desenvolve da forma como tem que acontecer. Então se você for olhar o filme original não, né? Claro, o filme de 2014, o primeiro filme, entre aspas, cara, ele é muito mais forte que esse filme, em vários aspectos. Primeiro que ele é muito mais direto no que ele quer. Segundo que ele explora os monstros como tem que ser, sabe? Não são um bando de gorila tentando brigar para ver quem é o macho alfa, cara. São forças da natureza. O primeiro filme reforça isso. E aqui, esse argumento ele vai perdendo força, porque vira realmente uma batalha de leão, de rinoceronte, para ver quem é o dono do território. Não era isso. Ou pelo menos, não é que não poderiam usar esse argumento, não é que ele é terrível, mas da forma como ele foi apresentado e desenvolvido na trama, ele acaba não funcionando tão bem. E não convence, essa é a questão. Se você vai apresentar um argumento, mais absurdo que ele seja, convença a pessoa do argumento. E esse filme ele não tem artifícios suficientes para convencer as pessoas, pelo menos não me convenceu sobre esses argumentos. O começo do filme é difícil de assistir. Teve gente que falou pra mim que dormiu durante o início do filme, porque realmente, sei lá, o primeiro ato do filme ele é muito devagar, ele não empolga, ele não traz, sabe, deveria desenvolver a família, deveria mostrar a Madison indo pra escola. Essa menina não estuda. Cara, eu trabalho por uma organização secreta que vigia e cuida de monstros colossais. E a minha filha mora comigo. Cara, que argumento é esse? Ela não vai pra escola, essa menina? Sabe, por que não mostra a vida dela? Sabe, mostra a vida deles, desenvolve isso. Sabe, podia talvez começar com a família, os 4, né? O pai, a mãe, o filho e a filha. E ali você desenvolve, você cria aquela empatia. Aí você mostra a consequência do Godzilla vir. Aí sim você mostra a consequência deles se separarem. Aí você pode colocar um em cada lugar, em vez de colocar a mãe junto com a filha. Aquela cena é muito ruim. Começa lá as duas. Não é uma cena que tem uma força. Não sei, eu não senti uma química entre as atrizes. Eu não vi uma ligação de mãe e filha. Não sei, foi fraco. E aí não dá tempo de desenvolver isso. Eles estão numa casa e você pensa que ela vai sair, vai pegar o carro, vai deixar a menina na escola e tal, vai mostrar um pouco da vida da menina. Não. Eles saem por uma porta, estão numa base secreta lá no México. Cara, sério isso? Não dá, galera. Outra coisa, a Monarca,
No filme de 2014 se passaram 5 anos. Eles disseram isso, se passaram 5 anos. Se em 2014 eles mal tinham um helicóptero para andar para lá e para cá, dependiam do exército, da marinha e da aeronáutica, quer dizer que em 5 anos deram bilhões e bilhões de dólares para a Monarca. Assim de uma hora para outra, tá certo, a Monarca tem 60 anos. Mas então por que não enfatizaram isso já no filme anterior se a intenção era essa? Sabe, exagerou muito, cara. Aquela base secreta, as bases secretas em si. Cara, o que é aquilo? Vingadores? Sério? Tony Stark, as indústrias Stark ou as indústrias Wayne que estão trabalhando com eles? Cara, uma plataforma de petróleo e aí você entra, é um túnel gigantesco com centenas de metros de profundidade e aí um avião desce ali até o fundo. Cara, que é isso? Sério, gente, é muito exagero. Então, com esses argumentos aí, se fosse para fazer assim, se eles têm tanta tecnologia assim, se eles têm tanto recurso, né, para fazer esse tipo de coisa, por que não constrói logo um Jäger? Sabe? Então são coisas que você vai olhando e você fala, meu, não tem como. O primeiro filme ele é muito pé no chão, ele é muito realista. E aí no segundo filme dá um salto gigantesco, a Monarca tem aviões, helicópteros, uma aeronave, sabe? Parece que aquilo ali vai pro espaço a qualquer momento. E aí bases secretas, subterrâneas. E, sabe? Não dá, cara. A coisa é desse tamanho no começo e aí nesse filme mostra algo gigante que não cabe na tela literalmente. Sabe? Não tem como, sabe? É como eu falei. A ideia inicial parece boa, mas no desenvolvimento da ideia acaba se atropelando, sabe? Tem ator que tá muito bem, tem cenas muito boas, as cenas de batalha são incríveis, o CGI dos monstros estão bons, pelo menos na maioria das cenas, mas não em todas também, tem que reforçar isso. Por exemplo, o final do filme, aquele final ali onde começa os créditos, vão mostrando jornais, revistas e tal, aquilo ali deveria ser o final do filme em si, sabe? Não precisa você colocar isso pro final e depois colocar a cena pós-crédito só lá, sabe? Poderia colocar ali na sequência. Não tinha necessidade. Eu não fiquei esperando, muita gente não ficou esperando. Então eu tenho certeza que 70% do público, eu estou chutando alto aqui, mas eu tenho certeza disso, sabe? 70, 80% das pessoas não viram a cena pós-crédito. E a maioria dessas pessoas são o povão. O cara que não é fã, o cara que foi ver por curiosidade, para conhecer a franquia. E aí ele pode até ter achado legalzinho, mas é um filme que ele não marca. Não tem nada nesse filme, além do fato de eu ser fã e conhecer o rugido clássico do Godzilla, a trilha sonora clássica, sabe, a importância, as referências dos monstros ali batalhando, o Ghidorah, a Mothra, o Rodan, o próprio Godzilla. Além disso, se eu sou um cara que não conhece nada disso, é um filme que no dia seguinte eu não lembro mais. Então é um filme que se torna muito esquecível. Bom, por que o filme está dando tão errado? Além do roteiro não ser um roteiro forte, né? Além deles não terem conseguido trazer uma trama melhor amarrada, cara, a campanha de marketing desse filme é horrível. O que foi que fizeram? Eu disse que isso ia acabar atrapalhando. Foi o que eu disse. Cara, se eu vejo quase todas as cenas do filme, o final do filme tá lá nos teasers, nos spots, nos trailers. Cara, pra que colocar tanto trailer? E fizeram a campanha antes de Vingadores. Tudo isso que eu tô falando agora, eu comentei antes. Cara, isso vai dar errado. Não tá legal, não tá funcionando. Não é assim que se faz. Sabe? Qual é a surpresa que tem? A cena do Godzilla caindo, sei lá, da estratosfera. Sabe? Jogam o Ghidorah, joga o Godzilla lá de cima. Essa cena tá no trailer. A cena do Godzilla lá, né, o Godzilla em chamas, né? Eu esqueci até o nome em inglês agora, deu branco. Mas enfim, aquela referência clássica ao Godzilla vs Destroyer, tal. Poxa, tá no trailer. Então qual é a surpresa que a gente tem? A cena final do filme tá no trailer. E aí agora já colocaram o Godzilla lá dando rugido. No dia seguinte, na segunda-feira, eu assisti o filme no domingo, na segunda-feira já tinha vídeos novos lá do canal da Warner. E eles já estavam colocando lá mais comerciais e já estavam mostrando o que ia aparecer no filme, mais os detalhes. Eles colocaram 5 minutos do filme na exibição do Shazam. Eles colocaram 5 minutos de trailer na HBO. Sabe pra quê? Então mostraram o filme inteiro antes do filme chegar, antes de Vingadores, que era o filme mais esperado do ano. E aí depois de Vingadores, né, tentaram elevar um hype. Cara, não tem que criar hype, tem que criar expectativa. Então
primeiro teaser desse filme é bom, o primeiro trailer desse filme é sensacional, o segundo trailer é muito bom, o terceiro trailer deveria ser mais dosado. E aí, cara, corta esses teasers. Eu não tô, galera, querendo tirar aqui, cuspindo no prato e tal, até porque muitos vídeos foram gerados, mas eu disse a vocês, eu vou comentar o que eu acho necessário, alguma coisa que eu acredito que é relevante, mas eu mesmo acabei fazendo vídeos com spoiler, porque realmente a questão do hype, você quer participar disso, você quer se envolver com isso, você quer gerar conteúdo para isso, e até aí tudo bem, não é? Posso até ser um pouco hipócrita agora, mas a questão é que não é necessário mostrar tantas cenas. E, bom, roteiro bem prejudicado, uma campanha de marketing muito ruim e cara, e é claro, talvez outro fator muito importante que puxou esse filme para baixo é a data. Cara, no dia que eu fui assistir esse filme, eu assisti Aladdin e assisti Godzilla, então já dá uma quebra aí, porque você vê Aladdin um filme mais leve, que eu até discordo de muita coisa que muitas pessoas falaram aí. Pra mim tá legal, o CGI, o filme tá funcionando pra mim e tal. Você vê um filme bem leve, você vai ver Godzilla, sabe, aquela coisa escura, 3D, que vergonha, cara. Não tem nada em 3D no filme. Eu só vi o filme em 3D porque era o horário que tinha na sessão ali. Eu ia ter que pegar o carro, dirigir pra voltar pra casa, eu não queria voltar muito tarde e tal. Então acabei vendo em 3D porque sim, sabe, porque era o jeito, porque era a sessão que tinha. E aí você vai ver o filme em 3D, cara, não tem nada em 3D. Não tem uma pedra caindo da tela, sabe? Pra dizer que, olha, tem 3D aqui. Não tem nada. Nada. Sabe? Então, pra que vender ingresso, dizer que tem 3D se não tem? Sabe? Todos esses detalhes, todas essas coisinhas, são coisas que quando você soma, você cria peso e você puxa o filme pra baixo. Certo? Então, roteiro prejudicado, campanha de marketing terrível e a data. Não era para eles terem escolhido essa data. Sabe, talvez tivessem adiantado esse filme, teria sido melhor. Tinham filmes menores para concorrer com Godzilla ali na bilheteria. Ele ia ganhar destaque. Só que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos eles estavam até levando, né? Estavam à frente de eles estavam à frente de Aladdin, estavam à frente de eles estavam à frente de Aladdin, estavam à frente de John Wick, estavam ali em primeiro lugar, apesar da bilheteria já tá baixa. E aí vem Fênix Negra, cara, foi um caminhão que atropelou Godzilla. Eles estimaram aí que a queda passou de 60%, tem gente falando que está em 70% ou até mais, que é uma queda brusca numa segunda semana aí, no segundo fim de semana. Enfim, então o filme tá péssimo na bilheteria. No geral aí parece que só arrecadou até agora pouco mais de 70 milhões nos Estados Unidos, 200 e poucos milhões mundialmente, 230 mais ou menos. Então tá muito fraca a bilheteria. Do jeito que vai, tudo indica que é um filme que vai flopar, e com isso já ameaça aí o filme seguinte, que é Godzilla vs Kong, né? Já estão falando aí novamente em mudar mais uma vez a data. Primeiro eles adiantaram a data por causa da concorrência, né? E agora estão falando aí em jogar lá pra frente, e eu não sei se isso funciona. Como eu falei, eu acho que a questão da data é você achar uma data onde a concorrência vai ser um pouco melhor. Talvez dá duas semanas de diferença, sabe? Uma semana de diferença é muito pouco. Uma semana não dá para um filme se sustentar sozinho. Sem falar na questão que você está concorrendo com a Disney, você está concorrendo com o filme da Fox, você está concorrendo com outros filmes, outras franquias que são grandes e que tem um grande público. Então o cara vê ali Godzilla e mais 2 filmes, ele vai pensar 2 vezes em ver Godzilla. Consequentemente, se ele está sem tempo, ou se ele não está muito disposto, ele vai acabar escolhendo outro filme para ver, até pela questão da referência, pela questão da nostalgia, próprio Aladdin, né? Fênix Negra, talvez o cara queira saber como é que vai, se realmente tá tão ruim. O elenco de Fênix Negra é muito maior que o elenco de Godzilla. Teve algumas pessoas que criticaram Godzilla por isso, faltou ali mais atores de peso. Realmente, se você for pensar de forma geral, tem atores muito conhecidos de franquias fortes,
mas no entanto você não tem atores mais apelativos, né? Falta um ator ali pesado, né? Por exemplo, The Rock levou o Rampage sozinho nas costas, sabe? John Boyega trouxe bastante bilheteria para o Pacific Rim 2, que não flopou, apesar de ser bem pior. Então tem muita coisa para se pensar. Eu espero que vocês vejam tudo que eu falei aqui de uma forma mais crítica. Não estou tentando aqui agredir ninguém, muito menos ao próprio filme, à própria franquia. Muito pelo contrário, eu torço para que tudo dê certo. Só que muita coisa não funcionou nesse filme, não funcionou nessa franquia, e por isso a coisa tá indo de mal a pior. Galera, vou ficando por aqui. Coloca aí nos comentários a sua opinião, o que é que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo. Coloca aí pra você quais são os motivos que estão tirando as pessoas, né? Estão tirando o público do Godzilla. Por que a bilheteria está indo tão mal? Coloca aí se você concorda ou não comigo. E se não, argumente. Coloca aí a sua opinião. O que é que você pensa sobre Godzilla 2 Rei dos Monstros. Espero ter cumprido a minha missão aqui. Ter esclarecido, né, o que eu penso sobre o filme. Deixar talvez a melhor impressão, né? Talvez a impressão mais certa do que realmente eu penso sobre o filme. Novamente eu vou repetir aqui para frisar. Não é um filme terrível, não é um filme ruim, mas é um filme que tem muitos problemas, e para o tamanho dele e a responsabilidade que ele trazia para a franquia, ele tinha a obrigação de ser muito melhor. Galera, valeu, até o próximo vídeo e tchau!